sempre renovado. Ele via os nossos ossos sendo formados. Então ele vê quando eu acordo, quando eu levanto, quando eu faço as minhas atividades. Ele vê também quando eu estou lá caindo no pecado, fazendo aquilo que não é agradável a ele. Ele conhece nosso coração, nossas angústias e também sabe das nossas fraquezas. E também a Bíblia diz que ele é tão misericordioso. Jesus, por ter vindo aqui nessa terra, feito parte deste mundo, ele sabe quanto custa viver aqui. Ele também é o Deus que age com misericórdia das nossas vidas. Porque ele sabe o que é padecida. Jesus sabe o que é esse mundo. Ele sabe o que é as nossas dificuldades aqui na terra, as nossas tribulações. Então ele tem o desejo de nos ajudar a melhorar essa nossa ignorância, a melhorar essa nossa dificuldade, a melhorar esse nosso jeito duro de ser. Jesus quer mudar nossa vida, nossa existência, nosso comportamento, e Ele consegue fazer isso mais e melhor do que ninguém. Então, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Então nós somos capazes de mudar. Você sabia que você é capaz de mudar? E eu sou capaz de mudar aquilo que eu olho e falo assim: nossa, isso aqui, desde que eu nasci, sou assim. Você pode mudar. Nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. É só contar com ele e falar para ele: ô Jesus, pelo amor de Jesus, olha isso aqui, eu não estou conseguindo. E ele vem, te fortalece, te dá uma vida nova, um novo pensamento e uma nova perspectiva de vida. E ele tem interesse em fazer isso. Jesus é o nosso advogado, o sumo sacerdote das nossas almas. Como nós cantamos aqui, ele é tudo, o ar que eu respiro. Então, se você acha aí, você que está aí também ouvindo, acha que eu sou assim desde que eu nasci, já faz tanto tempo que eu sou assim, nunca vou mudar. Amado, minha amada, pelo amor de Deus, nós podemos ser melhor do que isso. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Nós somos capazes de muito mais do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente acha que consegue. Contemos com Ele para mudar, para se transformar de glória em glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos, de perto e de longe. Em nome de Jesus, acenda essa luz aí do fundo para mim, por favor. Aí, poder ver todo mundo. Não sei se vai captar, porque esqueci de pôr carga no microfone desse bichinho aqui. Mas a minha pastora, sei que ela ia pregar, eu fiquei ali sentado, né? Vou deixar ela. Até que a palavra que ela estava começando aí tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje. Eu estava ali só lembrando de um texto que eu quero ler com você para nós iniciarmos. Quem lembra de domingo passado? Enquanto isso, abra sua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus. Ainda não tem uma definição de quem escreveu essa carta. Alguns dizem que foi Paulo, por causa da escrita, mas não há consenso. Outros falam que foi uma mulher, por causa do último capítulo. Isso aí já é zoação, né? Que lá no último capítulo vai dizer que escrevi resumidamente, daí para dizer que 13 capítulos, que são a carta aos Hebreus, tem 13 capítulos, para dizer que foi resumido, diz que só uma mulher, para falar bastante e dizer que é resumido. Isso aí é onda de quem gosta de tirar onda com as mulheres, tá? Mas não tem nada a ver. Hebreus, Hebreus está antes de Tiago, depois de Filemão. Carta de Paulo a Filemão, depois Hebreus 4. Eu vou ler com você o verso 12 e nós vamos passear um pouco na Bíblia hoje, mas eu queria, de antemão,
antes de lermos o texto, lembrar, domingo passado, qual foi o nosso assunto? Foi tão bom, pastor, nossa, semana mandaram mensagem, nossa palavra foi uma bênção, Deus falou comigo, e não sei o que, daí a gente fala assim, o que nós falamos? Não lembro. Hã? Justamente, né? Foi esse texto, o texto de... Isso, muito bem. Eu fiz um link daquilo ali, né? Sobre não andar ansioso, lembra preocupação com o futuro? Chamado de excesso de futuro, a ansiedade, excesso de passado, depressão, excesso de hoje, estresse. O Júnior e a Jo não estão com nenhuma dessas coisas, porque eles estavam num resort, descansando, né? Curtindo lá, que maravilha. A gente descansa o corpo, mas a mente continua, não é, Jô? É importante a gente tentar conseguir fazer as duas coisas, descansar o corpo e a mente. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque esse texto de Hebreus vai falar sobre descanso. O capítulo 4 fala sobre descanso em Deus, que é o sábado, que é se apresentar ao Senhor, mas eu quero focar aqui nesse versículo 12, quando ele diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A minha versão diz por quê. Aí diz o quê? Por quê? Porquanto... O porquê, o pois, porque junto é resposta. Porque separado, pergunta. O porquê que está junto. Então ele está respondendo, ele está falando assim, olha, se apresente a Deus, ele é o descanso, ele é o repouso, porque a palavra de Deus, está entendendo? Então ele está dando uma resposta do que ele vem falando. Língua portuguesa. Aí tem mais coisa lá que eu não vou entrar em detalhe, porque eu já fiz educação física, porque eu não gosto muito dessas coisas. Tem o porquê com acento, tem o porquê no final da frase, tem o porquê no meio da frase. Cada uma é para uma coisa, Ju, quando vai escrever. Aqui está respondendo. Lembra lá de João 3,16? João 3,16 começa com o porquê. Está junto ou separado? João 3,16. Está junto ou separado? Hã? Não sei. Quer conferir aí? João 3,16. Ele é uma pergunta ou uma resposta? João 3, versículo 16. Ele está... Isso. O porquê está junto. Então, Jesus tem a conversa lá com Nicodemos e no final da conversa Jesus fala, porque Deus amou o mundo, e está respondendo ao questionamento de Nicodemos. Então, porque junto é resposta. E esse texto de Hebreus está, porque a palavra de Deus é, primeiro, viva. Repita comigo, você vai aprender repetindo. A palavra de Deus é viva, eficaz. Veja lá o texto. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra, ou ali penetrante do que qualquer espada de alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nossa, só esse versículo dá tanta coisa para a gente estudar e conversar, que eu estou com outros aqui para ir, mas não sei como que eu vou sair daqui. De tanta coisa que tem só nesse pedacinho. Mas para entender isso aqui, a gente tem que levar em consideração o quê? Presta atenção em mim aqui para você ver. Nós já lemos o texto. A Bíblia, ela é um contexto, ela é um ajuntamento de livros. Por isso que chama Bíblia. Vem de biblioteca. Então tem vários livros, Marquinhos, que foram juntados. Demorou-se mais ou menos 1.500 anos para escrever todos esses textos. E foram escritos por mais de 40 autores em lugares diferentes, contando praticamente as mesmas histórias. Como, por exemplo, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 biografias de Jesus, contado por pessoas diferentes, em tempos diferentes, mas contam a mesma história, basicamente. Isso é prova da veracidade, da verdade da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que para nós é chamada de Bíblia porque juntou-se os livros, mas é importante estudar a Bíblia e entender que é uma das formas de Deus falar conosco através da sua palavra. Nós que cremos, aqueles que não creem vão ter a Bíblia como um livro histórico, somente. E não deixa de ser, é um livro de história, porque é um livro que conta histórias.
Histórias do povo de Israel, histórias do povo judeu, histórias de Jesus, histórias macabras de morte, destruição, histórias de Deus mandar destruir um povo todo, histórias de Deus mandar queimar tudo que existia lá naquela região, histórias de Deus mandar fogo do céu e destruir uma cidade, Sodoma e Gomorra, cidades duas, né? Então são várias histórias, são narrativas, contos, né? Ditos e contados por alguém. Chegou até nós. Só que naquela época não tinha escrita que tem hoje, não tinha imprensa, não tinha celular. Eles iam, a maioria das coisas foram contadas um para o outro, geração em geração. Por isso que o texto lá de Deuteronômio fala: ensine as crianças andando, assentado, no caminho, na hora que senta à mesa, né? Eu estava vendo um vídeo hoje, aquele documentário que eu coloquei lá no grupo. É um documentário sobre a história do Evangelho nas últimas décadas. E quando entrou, citou a cidade de Londrina, eu parei e falei: nossa, eu fiz parte dessa história. No início da década de 90, aqueles moveres, aqueles acontecimentos que tiveram em Londrina, que eu já contei para vocês e falei lá que dia na igreja do pastor Rafael, a unção, o mover. Ontem vindo lá do evento à noite, nós passamos ali, vimos aquele incêndio. A hora que eu saí e olhei, vi aquele clarão vermelho, falei: nossa, alguém pôs fogo no quintal. E fui descendo de carro e fui vendo, não era um quintal, era a mata pegando fogo ali no fundo. Você viu ali? Nossa, estava assim, um clarão, um vermelhidão. Assim, eu lembrei da Bíblia. A Bíblia diz que os elementos se abrasarão. Se abrasarão pegará fogo. Os elementos do céu, vai ficar tudo vermelho daquele jeito. Mas também me lembrei de um evento em Londrina que teve no início da década de 90, chamado Londrina em Chamas. Eles desenharam os prédios de Londrina e por trás fogo. E era o evento com o Mike Shea, Davi Silva, o Billy Graham, Benny Hinn, homens do mundo aí que andam o mundo ministrando a palavra, mover. Olha, eu me converti bem nessa época e peguei esse movimento assim, de você estar passando no calçadão, Júnior, o pessoal está ajoelhado, orando, com a mão para cima. Gente, na hora do serviço, do intervalo do almoço, se reunindo para orar. No ambiente de trabalho, no calçadão, nas igrejas que tinha no centro da cidade. Até hoje tem um evento lá, Antônio, chamado Meia Hora com Jesus. A igreja central é da igreja metodista, que ela fica bem no centro da cidade. Então o pessoal que vai trabalhar e não tem como ir para casa almoçar, Marquinhos, almoça por ali mesmo. Aí tem aquele intervalo de ficar sem fazer nada ou ir para a loja, pagar conta. Começaram a ir para essa igreja, chamado Meia Hora com Jesus. Começava meio-dia e até meio-dia e meio. Se você chegasse lá meio-dia, não tinha lugar para sentar. Você tinha que chegar antes. Meio-dia e meio, o pessoal começava a sair porque tinha que ir para o trabalho. Isso foi se estendendo, Val. Até hoje, tem mais de 90, década de 90. 30 anos que ainda acontece esse movimento. Hoje é 1 hora que tem. Ainda continua algumas pessoas participando. E já vi relatos de gente que falou assim: eu ia lá nesse movimento da Meia Hora com Jesus, sabe por quê? Não tinha pregação, não tinha alguém pregando, às vezes alguma pessoa dava uma palavra rapidinho, mas era louvor e adoração, louvor e adoração. E lógico, quem estava ali dentro, estava cantando, estava louvando, como ontem nós tivemos, mas estava ali também às vezes sem cantar, sem louvar, e orando, falando com Deus. A gente ouviu vários testemunhos de cura, libertação, milagres, coisas que Deus ia fazendo sem precisar alguém ter que ficar manivelando para acontecer. E eu tenho orado para que isso aconteça, aqui na nossa cidade, na nossa comunidade. Ontem lá, nós estávamos tocando, eu estava tocando e pensando nisso. Falei: Senhor, que haja um mover do Senhor aqui, sobre este lugar, sobre as pessoas que aqui estão, sobre aqueles que estarão um dia ouvindo, participando desse louvor, que a palavra do Senhor cantada atinja o coração das pessoas. E quando eu saí de lá e vi aquele fogo, eu lembrei dessa cena de Londrina em Chamas. E quando eu li o documentário, estava falando justamente sobre essa época que Londrina estava pegando fogo. Você entrava nas lojas, estava tocando louvor. Era uma coisa do outro mundo. O Billy Graham foi fazer um evento lá, chamar uma cruzada. Inclusive, ele ficou doente, ele não pôde ir no dia, mandou o filho dele, que é o Franklin Graham. Eu conheci ele, igualzinho o pai. Grandão, americano, pregador. O cara pega um texto desse aqui e enche um estádio de pessoas. E milagres acontecem, coisas sobrenaturais. Sabe o que ele faz? Ele prega a palavra, só. Eu falo: Senhor, eu queria um dia poder fazer isso. Parar de ficar tentando argumentar as coisas. Eu queria ler um texto
e orar com as pessoas e as coisas começassem a acontecer dentro delas, não por causa de mim, mas por causa da tua palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é aquilo que nós acabamos de ler. Mas para isso tem que mudar algumas coisas dentro de nós. Porque nós estamos vindo de uma geração onde muita gente aprendeu aos outros ficarem fazendo as coisas para eles. Desde a infância. Estava vendo aqui o Estevinho, que fica aqui em casa, noite passada ele dormiu aqui. O Estevão precisa de que a gente faça tudo para ele. Comida, banho, tirar as coisas perigosas. Até antes do Estevão vir para cá, minhas coisas ficavam tudo no lugar. Ninguém mexia. Só no domingo que eu falava, pastor, tira esse negócio daqui, porque as crianças vão ficar aqui, pode mexer. Por quê? Porque não tem criança. Né? E onde tem criança, o que acontece? Você tem que tirar vidro, pôr para cima, faca, coisa de ponta, coisa perigosa, tapete que escorrega, porque ela é uma criança, ela precisa de alguém estar ensinando, cuidando e disciplinando. E eu vejo isso, Antônio, na igreja. Pessoas que estão há tempo na igreja, mas ainda são como crianças. Precisa ficar dando na boca, ó, come aqui, se alimenta aqui, ó. Por quê? Porque não cresce, não desenvolve, não conseguiu entender que a palavra de Deus é viva e eficaz. Para ele, a palavra de Deus não é viva, é morta. Ele lê e não lê, e tem uns que nem lê. Tem uns que lê só no domingo. Por isso eu faço questão de mandar mensagem para você. Reflexão, pensamento, ideias, texto. Porque eu sei que às vezes você passa o dia sem pensar nas coisas daquilo que nós lemos domingo passado. Pensar nas coisas lá do alto. Seja isso que ocupe o seu interior. Lembra que nós lemos? Se há alguma virtude, se há alguma coisa boa, justa, santa, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Se há algum louvor nisso. Paulo disse isso no texto que lemos do domingo passado. Então nós temos que olhar para as Escrituras com essa visão. Primeiro, a palavra de Deus que foi a Bíblia, que chegou até nós hoje, escrita. Ela tem textos que se referem especificamente para o povo daquela época. Ela tem textos que se referem para o povo do futuro, principalmente Apocalipse, são textos para o futuro. Ela tem textos que se referem para as pessoas daquele momento que estava vivendo, coisas do passado, mas para nós, tanto o que está escrito do passado, o que aconteceu com Jesus naquela época de Jesus, e o que a palavra diz que iria acontecer, ainda serve para nós como consolo, como disciplina, como ensino, como exemplo, como coisas que não devemos fazer, como coisas que devemos fazer. Lembra que eu falei alguns domingos atrás? Faça uma relação daquilo que você não deve fazer e está fazendo. E faça uma relação daquilo que você deveria estar fazendo e não está fazendo. São duas coisas diferentes. Tem coisas que você sabe que não deveria fazer, mas continua fazendo. Você tem que anotar para você riscar. Eu venci isso aqui. Eu venci o álcool, eu venci a pornografia, eu venci a mentira, eu venci a falsidade, venci a murmuração. Coisas que eu deveria estar fazendo e não estou. Eu deveria orar mais, ler a palavra, jejuar, contribuir, estender minha mão, socorrer o necessitado, que eu não estou fazendo. Vou começar a anotar para risquei isso aqui, porque eu aprendi que eu preciso jejuar. Não porque o pastor está falando, não porque eu acho que eu tenho que perder peso, não. Eu tenho que jejuar porque é o jejum que disciplina a minha carne. É um jejum que disciplina o domínio que está sobre a minha vida, da necessidade de querer comer e dedicar tanto tempo a isso, tanta ação para isso e menos ação para a leitura bíblica, para a palavra. Literalmente matar a carne. E dizer para Deus, Senhor, cantamos aqui, Tu és tudo para mim. O Senhor é mais importante que a comida. O desafio não é você só deixar de comer. O desafio é você ter comida na sua frente e dizer, eu não vou comer. Eu já fiz isso uma vez. Muita fome assim, preparei o prato e olhei para o prato e falei, hoje eu não vou comer. Depois do prato pronto. Por quê? Eu decidi jejuar agora. Porque é fácil se programar para jejuar. Você come um dia antes, você já vem com a sua mente preparada. Agora, diante, acho que foi para o Júnior que eu falei, que um dia eu estava num lugar ministrando, servindo churrasco para as pessoas e eu de jejum. Nossa, é ruim. Você lá assando a carne para os caras, servindo na mesa, cortando aquela carninha.
Pessoal, você não vai comer? Não, hoje não estou. Na verdade, estava morrendo de vontade de comer. Mas eu havia feito um propósito com o Senhor, de não me alimentar. Esse é o momento da luta, é você dizer não para aquilo que você poderia dizer sim. Você escolhe dizer não para aquilo que você poderia dizer sim. Assumir o controle, ou não comer naquela hora. Já aconteceu, pastor? Um dia a pessoa falou para mim, não vou falar quem que é não, o Tonho sabe. Trabalhando aqui, por isso você não anda bem de saúde? Senhor, qual a hora que o senhor está almoçando? É umas 2 horas da tarde. Eu falei, sábado, você acorda mais tarde, tomei café tarde, eu não tenho nenhum compromisso para ter que almoçar 12 horas, porque eu já faço isso todo dia. Quem tem o compromisso de ir e vir, trabalho, você tem um horário para almoçar, horário, né? Agora, naquele dia que você não tem compromisso com nada, que você já acorda à tarde, a pessoa vem chamar a sua atenção que você não está almoçando nas 12 horas. Que eu falei, irmão, você me desculpa, mas hoje é o dia que eu e minha esposa tiramos para a gente comer a hora que nós bem entendemos, porque nós não temos compromisso hoje com ninguém. Ninguém vai vir almoçar aqui, eu não tenho que sair correndo. Então eu almoço a hora que der fome. É 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, se der fome, senão a gente come um lanche, sei lá, mas é aquele dia que você está zen. É você poder administrar isso. Muito bem. Então, voltando para o texto, a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu queria hoje que você aprendesse comigo, eu e você, quando é comigo, é nós aprendermos a olhar para a palavra de Deus como palavra de Deus mesmo, não como palavra de homens. Palavra do Senhor. Quem está dizendo isso é o texto de Hebreus. Eu já disse para vocês que Hebreus é a carta do Novo Testamento que mais cita o Velho Testamento. De todas as cartas que tem, os evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, de João, de todas, Hebreus é a que mais cita o Velho Testamento, porque ele está dizendo lá do começo, tudo aquilo que aconteceu lá, a passagem do Mar Vermelho, Abraão, Isaac, rei Davi, derrubar um gigante, José, tudo aquilo lá é sombra das coisas que iriam acontecer em Jesus. Sombra, quer dizer, a sombra está ali, você passa por ela. Ela não tem efeito nenhum em você, mas indica que alguém está por ali, porque tem uma sombra, não é? Tem uma sombra. Você já teve essa experiência de estar na rua assim, passar um avião no sol, a sombra do avião passar por cima de você? Você vê, ou passar próximo, você olha, a sombra do avião, já viu isso? Nossa, parece que... Só que não te atinge, não machuca, porque é só a sombra. Agora, se o avião passar atropelando você, é outra coisa. Então, Paulo, os textos dizem que tudo aquilo é sombra do que iria acontecer. Mas quando a gente olha para Jesus, aconteceu muita coisa. E Jesus deixou registrado algumas palavras dele, dita, que alguém escreveu, ações de Jesus, algumas histórias da fala de Jesus e histórias sobre as pessoas que caminhavam com Jesus, com Deus, e suas experiências. Aqui, a gente está olhando para o texto de Hebreus, que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, 2 coisas que eu quero que você aprenda hoje. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela traz vida. Lembra lá do texto que nós estávamos ministrando sobre João 15? A videira verdadeira, ela produz frutos. E os ramos que estão nela produzem frutos. E eu falei sobre a vida. O fruto é a vida, é a seiva que sai da videira. Aqui ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Então ela gera algo que traz vida e que funciona, que é útil. Eficaz é no sentido de dar certo. O problema, João, é que a gente não acredita que dá certo. Não, pastor, mas eu acredito. Se acreditasse mesmo, dava crédito à palavra. Lia, alimentava, tanto para as coisas que diz para você fazer, quanto as coisas que diz para você não fazer. Por exemplo, no Salmo 1, o salmista começa dizendo o que nós não devemos fazer para sermos bem-aventurados. Não fala que é para você fazer tal coisa, ele fala para você não fazer. Ele começa dizendo assim, bem-aventurado aquele que não anda, aquele que não se detém, né? Aquele que não, como é que fala? Não anda no caminho dos pecadores, não se assenta da roda dos escarnecedores,
não se detém no caminho, né? Ele está dizendo aquilo que você não deve fazer. Só que quando a gente olha, a gente está fazendo essas coisas. Ah, pastor, mas como que eu não vou andar? No sentido de andar ali, não é você estar próximo, é você receber conselhos, orientação, ensinos, direção. Ah, pastor, mas eu não faço isso. Não. Vou pegar só um exemplo. Tem pessoas que são fascinadas por novela. Não tem tempo de ler a palavra, mas fica 1 hora na frente da televisão assistindo novela. Pastor, você é contra a novela? Não, é uma arte, eu acho até bonito, mas o que ela ensina, os princípios que vão entrando na mentalidade, porque se você não alimenta a sua mente com as coisas de Deus, essas coisas que não têm ensino da palavra começam a direcionar e dominar sua mente, seu coração e seus sentimentos. Ah, pastor, não acredito. Né? Então, tá bom. Você acha que o que vira moda de roupa na rua é quem que lança? São as mídias. Você acha que os romances começam a rolar? Você acha que novela, por exemplo, filmes em geral, ela é uma coisa, a arte que acontece lá imita a vida ou a vida imita a arte? Ou as duas coisas? Você sabia que antes deles produzirem a novela, eles fazem uma pesquisa de campo? O que está acontecendo? Qual que é a coisa do momento para a gente trabalhar? Eles ligam para os músicos e falam assim, eu preciso de uma música que fale sobre isso. Os caras começam a produzir, e aí eles compram a música que eles acham mais adequada para aquele tipo de novela, ou de ensino, ou de coisa que está lançando. É intencional mudar a mentalidade e os costumes de uma família, de uma nação, de um povo. Por isso que você vai encontrar várias vezes Deus falando, leia, estude, sente, conversa. Tem gente que quer mudar a sua colheita, mas não muda o seu plantio. Tem gente que quer colher coisas boas, mas continua plantando isso, alimentando a sua mente, o seu coração, de coisas que não é vivo e nem eficaz. Pelo contrário, de coisas mortas e ineficazes em suas vidas. Como, por exemplo, vícios. Comecei com o Antônio essa semana. Você conhece alguém que está por aqui de dívida com esse negócio de tigrinho? Não, mas não tem interferência. Não, como que não tem? A pessoa está deixando de comer, está pagando a agiota por causa de um jogo, de um vício. É pornografia, é as redes sociais, é a televisão. Ela tem tempo para todas essas coisas, mas ela não tem tempo para falar assim, hoje eu vou parar e vou ler as Escrituras. Ah, pastor, mas eu acredito que a Bíblia é viva e eficaz. Não, você só fala que acredita. Por isso, hoje eu queria que você entendesse uma coisa. Tente ser a sua melhor versão de você mesmo hoje. Como? Pela mudança do seu conceito sobre a palavra. Há quanto tempo você está lendo a Bíblia e não entende nada? Há quanto tempo você está indo na igreja e não cresce, não amadurece, não desenvolve, não se torna uma pessoa sólida na sua fé? Para quando as pessoas perguntarem para você, você ter o que falar sobre a palavra, não sobre a sua igreja, não sobre o pastor, não sobre a teoria, mas sobre a prática. Você dizer, eu sei disso porque eu apliquei na minha vida. Eu conheci Jesus. Mas eu não conheci porque o pastor falou. Eu não conheci porque eu vou na igreja. Eu conheci porque ele me recebeu como uma ovelha no seu pastoreio. Eu tenho um relacionamento diário com ele. Eu falo com ele. Eu não preciso de um mediador entre eu e ele. Só que se você não tiver a palavra como base na sua vida, você vai montar um Jesus para você. Você vai ter um Jesus segundo os seus argumentos. Você vai ter um Jesus moldadinho pelas suas mãos, do jeito que você gosta. Aí você fala assim, eu não gosto de Jesus daquela igreja, sabe por quê? Ele é assim, o meu é assim. Ó. O meu? Jesus não está aqui para agradar você. Jesus nunca disse para o povo ou para os seguidores dele, vocês vão ser o caramelo do mundo. Vocês vão ser sal da terra e luz do mundo. Vocês vão incomodar. O seu jeito de viver vai incomodar as pessoas. Não incomodar no sentido ruim, mas no sentido positivo. Como que essa pessoa pode ser tão boa desse jeito? Aí você fala assim, eu não sou bom. Você tem algo bom em mim é por causa de Deus. Porque pensa comigo.
Se você pegar as histórias, pegar esse texto aqui e pegar as histórias de José do Egito, por exemplo, você acha que para ele foi maravilhoso quando ele estava passando pela situação de ser vendido pelos irmãos, jogado num poço, abandonado num poço sozinho pelos seus irmãos? Você acha que ali ele estava feliz da vida? Não. Só depois que ele foi vendido, que ele foi para a casa de Potifar, ficou preso, foi acusado de assédio com a mulher de Potifar, ficou preso lá, virou chefe na cadeia, depois saiu de lá, interpretou o sonho e virou o governador do Egito, mandou buscar os irmãos. Estava tendo uma fome sobre a terra, e os irmãos vêm. O que ele podia fazer? Seus vagabundos, como diz o Júnior, vagabundo. Qualquer um de nós faríamos isso. Metia o pé, falava para eles a gíria de hoje, rala peito. Vocês me venderam lá, sou eu, José. Mas antes dele revelar quem ele era, Deus falou para ele o quê? Eu trouxe você aqui. Você passou por tudo isso para hoje você sustentar a sua família, o seu povo. Era um plano de Deus. Aí ele busca os irmãos, chega, ele se revela aos irmãos, os caras ficam morrendo de medo. Agora ele vai se vingar. Ele fala, fica tranquilo. Aí depois o pai dele morre, que ele manda buscar o pai, né? O pai vem e morre, os irmãos se reúnem de novo e falam assim, agora estamos lascados. Porque José estava fazendo isso só porque o pai estava vivo, para honrar o pai, a mãe. Agora que o pai morreu, ele vai acabar com nós. José reúne e fala assim, não. A maldição que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Eu estou aqui para cuidar de vocês. Deus me pôs nesse cargo para vocês terem o que comer hoje. Pensa. Quando eu lembro essa história, eu lembrei da minha mãe, né? Talvez está nos ouvindo ali. É a última da família ali. Tinha meu sogro, minha sogra, meu pai e minha mãe. Tem meus tios lá, mas a gente reunia na casa do meu pai e da minha mãe, reunia na casa do meu sogro e da minha sogra. Agora já não tem mais sogro e nem sogra. Cada um começa a tomar um rumo. Tem só a minha mãe. Daqui um dia, se ela for recolhida, não terá mais. E a gente vai se perdendo aquela comunhão de dizer, papai reunia a família. E nós? E nós, estamos reunindo a nossa família? Nós nos reunimos como família? Eu vejo todas as vezes a gente falando aí, precisamos fazer outro passeio, precisamos fazer outro passeio. Precisamos mesmo, sabe por quê? Nós perdemos aquela comunhão de família, de estarmos juntos, independente. Agora, se você, pastor, mas eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, meu amigo, na família também tem disso. Você reúne no final de ano, vem um cunhado chato, a cunhada chata, o gelo que você não suporta, mas a Sofia achou graça naquele abençoado, feliz dela que se lá recebe na sua casa e glória a Deus, vamos tocar o barco. Mas aquela pessoa que trazia união não está mais entre nós. Aí é hora de você e eu sermos essa pessoa, de trazermos o povo para próximo e dizer, vamos continuar a caminhada, a família reunida dentro do possível, porque sempre vai acontecer de, fulano foi para a casa do sogro, fulano foi para a casa da sogra. É difícil reunir todo mundo. E daí cada um começa a ter os seus compromissos. Mas faça enquanto é possível. Muito bem. Até me perdi agora que eu pensei nisso e falei, a Bíblia é viva e eficaz. Essas duas coisas. E ela vai trazer mais dois componentes aqui. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Sabe o que é espada de 2 gumes? Quem sabe? Quem sabe o que é uma espada de 2 gumes? Ela corta dos dois lados. Ela tem fio dos dois lados. Geralmente a faca tem fio só de um lado, né? Mas essa espada que ele está dizendo tem fio dos dois lados. O punhal, quem conhece punhal? Punhal não tem fio. Ele não corta, mas ele fura. Ele é um instrumento perfurante. A espada que ele está dizendo aqui, ela, além de perfurar, ela tem corte dos dois lados. Já viram a espada de samurai? Ela tem fio só de um lado. Ela é tão afiada, aquela espada, que eles cortam cabelo com ela. Tem a cena daquele filme O Guarda-Costa, com Kelvin Costner, que ele é o guarda-costas da Whitney Houston. Tem uma cena lá que ela pega uma espada de samurai que tá no coisa e coloca no peito dele assim, põe no peito dele assim, ele encosta o peito na espada assim, fala com ela,
que ela fala assim, você vem me proteger e tal, não sei o que, agora eu com essa espada aqui. Daí ele puxa o cachecol, um véu que está no pescoço dela, depois você vê na internet, ele puxa o véu dela assim, com a espada aqui, o fio da espada para cima, ele joga o véu para cima, em câmera lenta o véu sobe, e quando ele desce, passa no fio da espada e divide em dois. Só o peso do véu. Aquela cena interessante. Tem coisas do filme que vocês não imaginam o quanto eles colocam só para ter certas sacadas ali. Mas eu lembro dessa cena e penso na palavra. A palavra de Deus pode cortar coisas que você não imagina. Olha o texto dizendo, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tanto penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Ele está falando de coisa espiritual. Agora, coisa física. Juntas e medulas. Olha só. O poder da palavra de Deus. Além de ela ser penetrante, o problema é que ela, na sua vida e na vida de alguns, ela não penetra. Ela chega só até o entendimento e você para. Você bloqueia. Você fala, não acredito nisso. Nem vou ler. Não é para mim. Você não deixa a palavra de Deus penetrar no seu coração. Você senta no culto e começa a ter sono. Somente divaga. Você começa a pensar lá, amanhã, segunda-feira, tem que pagar o advogado lá. Nossa, eu não tenho dinheiro. Nossa, o motor queimou, tem que trocar lá. Puxa, e o terreno agora eu comprei. Nossa, e o carro está lá em Goiânia, eu estou aqui começando no culto, o pastor está falando, mas o meu pensamento está lá no motor do meu carro que precisa arrumar. Ao invés de você parar e falar, Senhor, amanhã o Senhor já está lá. O Senhor já está lá, mamãe. Então, deixa eu viver aqui. Vou pegar a tua palavra que está sendo ministrada aqui, vou ler e falar, Senhor, é para mim isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso hoje? Então, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de dividir a alma e o espírito. Se você perguntar isso para psicólogo, para psiquiatra e as pessoas da área da saúde emocional e sentimental, até algumas outras pessoas, os filósofos, alguns vão dizer que alma e espírito é a mesma coisa. Eu por muito tempo achei que alma e espírito é a mesma coisa, mas a palavra de Deus ensina que são 2 coisas diferentes. Se você pegar o texto sobre a língua original, Marquinhos, o que vai falar de alma é psique. Vem da mente, psicólogo, da psicologia. É psique, entendeu? É coisa almática. E quando vai falar do espírito, vem de pneu. Pneu é o ar inflado, não tem o pneu? Daí, pneumonia. Por que é pneumonia? É o ar no pulmão que está faltando, é uma inflamação, uma doença. E quando Deus soprou o fôlego de vida, ele soprou o ruá, a pneuma, o sopro de vida. São coisas diferentes. Mas são tão próximas, tão ligadas, que às vezes você não sabe se o que você está sentindo é do espírito ou é da alma. Se é algo espiritual ou se é algo emocional e sentimental. Às vezes é as 2 coisas. Às vezes uma está interferindo na outra. Tem pessoas que a pastora trata que estão doentes emocionalmente, que atinge o seu espírito. Lembra o texto de Provérbios? Que fala assim, um espírito angustiado apodrece os ossos. Um espírito angustiado apodrece os ossos. Quer dizer, coisa espiritual pode trazer doença física. O contrário também, tem coisas físicas que podem adoecer seu lado espiritual. Que você vai no médico e não acha. Tem pessoas que estão andando errantes por aí porque ainda não encontrou o seu lugar no reino. Ele não sabe ainda por que Deus colocou ele naquele lugar para servir, para ser útil para alguém. Ele ainda não entendeu que a cura dele está em ajudar outro e não ajudar a si mesmo. Você já parou para pensar nisso? Que Deus quer curar você, usando você para a bênção na vida do outro? Não, a maioria é os cultos, as pregações. Você vai ser um vencedor, Deus quer colocar você como cabeça, em nome de Jesus. Tudo eu. E o outro? Pastor, mas eu não penso em mim. Não é que você não pense em você, é que você sabe de quem você está servindo e quem cuida de você. Você confia nisso. Você acredita
que o seu amanhã está garantido. Ah, pastor, mas eu não vou fazer nada. Você vai fazer, mas isso não vai roubar a sua paz. Isso não vai fazer você falar assim, eu não vou poder ir por causa... Não, eu vou, porque eu vou me programar, eu vou me organizar, eu vou ter tempo para isso também. Eu sei quem tenho crido. Lembra do texto, a canção? Pois eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Então a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é uma espada cortante de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir 2 coisas, a alma e o espírito, juntas e medulas. Você já ouviu falar de pessoas que foram pular na piscina e lesou o pescoço, ficou na cadeira de roda? Coisa que a gente faz direto, pular na piscina, brincar. Já viu o que diz? Tombo de moto. Um tombo, entre aspas, bobo, mas lesionou uma coisa tão sensível. O médico, quando pegou a minha ressonância aqui do pescoço, mostrou para mim, falou, tá vendo aqui as suas vértebras? Falei, sim. Não tem mais disco, ela está pressionando os nervos que saem do pescoço para os braços, por isso você está sentindo essa dor, e isso é uma degeneração, está degenerando os discos aqui. E precisa fazer a cirurgia e pôr um espaçadorzinho, que é, em vez de ser prendedor, que prende, ele entra e empurra assim, para criar espaço. Mas é simples, são 7 vértebras e é R$35.000 cada aparelhinho daquele. Eu falei para o doutor, mas não é mais barato comprar uma cadeira de roda? Ele falou, para com isso. Eu falei, mas é mais barato. Você entendeu? E eu olho para esse texto e falo assim, Senhor, a tua palavra tem o poder de entrar naquele espaçozinho e dividir o que é uma junta e o que é medula, sem ferir. Isso me mostra, sabe o quê? Deus se importa com detalhes da nossa vida e a sua palavra tem poder de entrar lá dentro daquele detalhe que você não imagina, que pode ser atingido pelo poder da palavra. Coisas íntimas que você não contou para ninguém, só você e Deus vai lá com a palavra dele e fala assim, você precisa dessa palavra aqui agora, desse licor, esse doce da palavra para curar você, desse... como é o nome daquele negócio? Própolis. Você já está estudando sobre o própolis? Sabe o que é polis? Sabe? O que é polis? Daí vem polícia. População, polis. A metrópolis, polis é pessoas. Então o própolis é própolis, para as pessoas. Foi feito para nós. A abelha produz para nós. Para cura, garganta, anti-inflamatório, mas a gente prefere na farmácia comprar um remédio feito pela indústria farmacêutica do que usar coisa natural, né? E eu estava pensando nessas coisas, que a palavra de Deus também tem essa característica de cura terapêutica. Como? Experimentando. Não é ouvindo e deixando guardado, é experimentando a palavra. Vou terminar esse texto, que eu quero terminar indo para um outro texto com você. Então ela é poderosa para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Além dela ter essas ações, olha o finalzinho. Ela é apta. O que quer dizer apta? O que diz ali? Apta também. O que é apta? Lá no quartel a gente fazia o TAF, teste de aptidão física. Vem de apto, aptidão. Eu estou treinando para me tornar liberado para agir. Apto, a carteira de motorista, CNH, carteira de habilitação, nacional de habilitação. Ela te dá autorização para você ser uma pessoa apta. Se você passou, você está apto. Se não passou, está inapto. A palavra de Deus, ela é apta, ela te credencializa, ela te dá condições, olha lá do quê? Para discernir pensamentos. Ele estava indo lá nas juntas e medulas e volta lá para uma área que você não consegue pegar, Antônio. É impalpável, intangível você pegar pensamento. E o pensamento é tão poderoso que você pode estar aqui agora e a sua mente estar lá em Goiânia, no seu carro. Ou você fechar o olho e lembrar do nosso passeio na praia, lá em São Francisco. A Tonho, se deliciando na areia, parecendo
um bife milanesa. E aquele momento que a gente procura, cadê Martim? Cadê Martim? Cadê o Martim? Nossa, deu uma agonia aquele dia, não deu? Aquela praia coiada de gente, e cadê Anthony? E ele estava com a roupa, né, que tinha comprado a roupa neon para a gente identificar de longe. Subimos no morro e olhamos e nada, e cadê Martim? Sai Antônio para um lado, Antônio para o outro, eu para o outro, cadê Martim? Cadê Martim? Falei, pronto, tá para água. O tubarão já levou o maranhense que é de primavera. Quando a criança some assim sem você saber, dá uma agonia, porque você não pensa nas coisas boas, você pensa nas coisas ruins. O abençoado tinha ido com um casalzinho lá, né, para casa e não avisou a gente. Oh, Senhor da glória! Aquele dia foi terrível. Então a sua mente, por exemplo, você foi lá agora, lembrou, né, dessas cenas. Olha lá, ela é apta para discernir pensamentos. O que você pensa. Escuta o que eu vou te falar. O que você pensa tem poder de interferir nas suas intenções e nas suas ações. Por isso que eu estava falando sobre novela, sobre porcaria que entra na mente da gente. Ela tem o poder de criar mecanismos de ações que você fala assim, eu jamais faria isso. A hora que você vê, você está fazendo, concordando e dizendo, mas todo mundo faz. Tem coisas na igreja que fala esse movimento encontro, templo, que antigamente nem entrava na igreja. Hoje, já está entrando, fazendo parte do dia a dia de coisas que a gente achava absurda. Vestimentas, costumes, palavreados, jeito de agir. Vai ficando assim meio que de qualquer jeito. Mas o poder da palavra, que ele diz, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Você sabia que Deus está mais interessado na intenção do que na sua ação? Por exemplo, tem gente que acha que porque dá dinheiro no local que ele congrega, ele está resolvido com Deus financeiramente. Mas qual a intenção disso? É para proteger minha vida financeira. Já pulou. Deus não é Deus de barganha. Aliás, Deus não precisa do seu dinheiro nem do meu. Deus não precisa de nada. Quando ele nos ensina a contribuir, é para educar a nossa vida a não depender daquilo. Não confiar naquilo. Não é porque Deus precisa daquilo. Deus não precisa de nada. Mas a congregação onde se reúne, talvez precisa de um instrumento, de uma cadeira, de um som, de um teto novo. Né? E se é de Deus, se Deus está naquilo ali, Deus vai providenciar um recurso para aquilo ali. Agora, você vai encontrar texto de Jesus sentado, o texto lá diz, ao lado do gasofilácio, que era o lugar onde eles traziam as ofertas, e Jesus estava observando como eles estavam depositando as ofertas. Não é quanto, mas como. Como? Você já parou para pensar que quando Deus fala com Abel e Caim vai entregar a oferta a Deus. Você já viu lá o texto dizendo que Deus se agradou de Abel e sua oferta? Não fala que ele agradou da oferta. Primeiro ele agradou de Abel, depois que ele agradou da oferta. Então não adianta você vir com o seu dinheiro, com o seu cheque, com o seu pix, achando que você vai agradar a Deus com aquilo. Primeiro Deus quer se agradar de você, das suas ações, das suas atitudes. Porque mesmo que você não dê nada, o seu coração é dele. Deus está interessado no que você é, não no que você dá. Deus se agradou primeiro de Abel. Sabe o que quer dizer a palavra Abel? Sabe? A palavra Abel quer dizer nada. É como se Deus falasse assim, Abel fala, Senhor, eu não sou nada. Não sou nada, Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada. Prazer, nada. Ô louco, você é nada? Sim, não sou nada. Sem Deus eu não sou nada. Deus se agrada da sua intenção. Às vezes você fala assim, Senhor, eu queria hoje poder contribuir financeiramente com a minha comunidade, com a igreja, com alguém, com um valor, só que eu não tenho. Mas eu tenho isso. Eu tenho um pão, eu tenho uma blusa, eu tenho um valor. E Deus fala, sua intenção é boa. Eu vou ajudar você a conquistar o que você está precisando, porque eu sei da intenção do seu coração. A palavra de Deus tem poder para isso. Agora, pegando esse texto,
Vou terminar. Pegando esse texto aqui sobre o que é a palavra de Deus, eu quero que você leia comigo Romanos 12, versículo 2. Você conhece? Vai lá, enquanto você vai lá, eu vou ler para você o que Jesus fala a respeito da palavra dele. Ele diz assim, ó: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então Jesus fala assim, ó: prudente é o homem que ouve e põe em prática. Só ouvir não adianta, tem que ouvir e pôr em prática. Está em Mateus 7,24, abre Romanos 12. Mateus 7,26, ainda no mesmo 7, 24, 26, mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é o homem que edificou a casa sobre a areia. Mateus 24, 35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando você fecha com Deus e fala, Senhor, vai acontecer. Eu penso assim, Evelyn, quando Deus falou com Moisés, Moisés, vai lá e fere o mar, que o mar vai se abrir. Eu imagino que Moisés ouve aquilo, na mente dele já aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus falou. Se Deus falou, meu amigo, quando eu leio as escrituras, eu tenho que ler com essa concepção. Deus falou. Está escrito. Ah, eu mereço? Não, você não merece. Ah, será que vai dar certo? Não, não é será que vai dar certo. Se ele disse, já deu. Ah, mas eu não estou vendo, não tem problema. Eu estou vivendo vidas assim. Eu falei, eu vou morrer crendo naquilo que vocês sabem que eu estou esperando acontecer. Eu vou ver a minha família. Se eu não ver, eu vou morrer crendo. Eu quero morrer crendo se eu não conseguir ver o milagre. Mas eu vou morrer acreditando. E se eu estiver morrendo de alguma enfermidade, eu vou morrer falando para você, ó, eu vou morrer disso, mas eu acredito que Deus pode curar. Ah, cura nada, se ele não te cura, ele não curou eu, mas ele pode curar. Ele já curou muitas outras pessoas. Ele já provou que pode. Ele curou cego de nascença. Ele perdoou prostitutas. Ele entrou na casa de pecadores. Ele ainda pode fazer isso. Talvez ele não entre na minha, porque eu não mereço. Mas ele pode. Só algumas palavras de Jesus. Qualquer que entre nessa geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei no dia do meu Pai. Passarão os céus e a terra, e minhas palavras não passarão. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que plantou, um homem que edificou sua casa sobre a rocha. Por que eu estou falando isso? Estou falando, pegando aquele texto de Hebreus, sobre a palavra de Deus, pegando Jesus falando das palavras dele, e agora pegando Paulo dizendo, olha, irmãos, não sejam conformados com este mundo. Lembra que eu comecei falando? Você que fica praticando coisas que vão criando formas que não tem nada a ver com a palavra, vícios, pornografias, coisas que te tiram da presença de Deus, você vai começando a criar aquela forma de pensar, forma de agir, e você começa a entrar no comodismo. Ele diz assim, ó, e não sejam conformados com este mundo. Na minha versão diz, não sejam conformados com este século, não tome a forma do século, do mundo. Mas, o que ele diz? Sejam transformados pela renovação da mente. Como que renova a mente? Palavra. A palavra tem o poder de renovar a nossa mente. O problema é que a sua mente está mofada pelas mesmas coisas. Sempre as mesmas coisas. A palavra de Deus tem o poder de que boa, de chegar assim, tirar o mofo e dizer, ei, tem coisas novas para você. Tem coisas interessantes para nós vivermos. Eu e você. Está aqui, ó, leia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque está aqui, ó. Está aqui dentro do maior campo de batalha da sua vida, está aqui, ó. Por isso que Paulo vai dizer lá nas suas cartas, para nós tomarmos a armadura de Deus, uma dos elementos da armadura, do equipamento, é o capacete da salvação. E você sabe o que ele fala, o que o capacete faz? Ele pega um soldado romano
e tira toda a armadura dele e fala, e compara, fala, a armadura de Deus que ele empresta para nós, ele fala, tomai toda a armadura de Deus, não é uma parte, toda. Ele fala, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, ele diz que é a palavra, embraçando o escudo da fé, calçando os pés com o evangelho da preparação, colocando o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, ser um homem justo, um homem verdadeiro, um homem que anda na palavra, um homem que tem fé para proteger a sua casa, a sua família, por causa do escudo que tem, um homem que tem a palavra de Deus na mão, porque é o único instrumento de ataque é a espada, o resto é tudo defesa. Mas eu quero focar com você num instrumento que ele chama o capacete da salvação. Proteger a mente. Por que ele fala capacete da salvação? Porque está aqui, ó. Sua salvação está aqui, ó. Não está aqui. Aqui é o sentido romântico. Está na sua mente o poder de você acreditar que Jesus realmente morreu por você, salvou sua vida e está interessado em ficar contigo até o final. Não é um tempo limitado. É uma eternidade que ele quer conosco. Então, eu quero hoje dizer para você, renove a sua mente. No seu celular, de vez em quando, aparece lá que o aplicativo precisa ser atualizado. E você clica, ele desliga sozinho, reinicia, com o aplicativo funcionando perfeito. Não é assim que acontece no celular? Porque ele está buscando uma nova atualização. Eu quero dizer para você, Jesus é a nossa nova atualização de ser humano. Quer aprender a ser gente? Olhe para Jesus, não olhe para mim não. Se olhar para o irmão na igreja, você nem vem mais na igreja. Porque um monte de pecador, gente que falha, que erra, mas olha para Jesus. Por isso que eu fiz questão de ter essa cruz aqui atrás. E ela está vazia por quê? Porque ele não está mais ali. Ele usou esse instrumento para trazer paz. Ele trouxe paz vertical e gerou paz horizontal. Eu tenho paz com Deus vindo do céu, eu tenho paz entre os irmãos, paz horizontal, e a união da paz vertical e a paz horizontal, Cristo nos deu a paz central. Por que você tem paz? Porque eu estou em paz com Deus. Estou em paz com os homens. Você não tem problema? Tenho. Tem gente que não gosta de você, um monte. Mas eu não estou nem aí com isso. O que importa é agradar a Deus e não os homens. Eu aprendi. Isso. Foi os apóstolos lá, quando foram prender eles. Para de pregar sobre Jesus, vocês vão presos. Pedro virou e falou assim, pode prender a gente. O que importa é a gente agradar a Deus e não os homens. Hoje, daqui a uns dias, com essas leis aí, vai falar assim, para de pregar sobre isso. Então tá bom. Se continuar, vai preso. Não, já parei. Não prego mais. Por quê? Porque eu prefiro agradar ao Senhor do que a Deus. Paz central. É a união da paz vertical com a paz horizontal. Terminando, qual é a sua melhor atualização? Você hoje está melhor que ontem? Mas não tem descanso, Júnior. Amanhã você tem que estar melhor do que hoje. Melhor em tudo. Melhor como marido, como pai, como ser humano, como patrão, como pessoa, como filho de Deus. Eu tenho certeza, Antônia, que a parte de Deus para isso está garantida. Ele já fez. Quando ele entregou Jesus por nós. Ele estava dizendo, está aqui a condição de você ser uma pessoa melhor. Que a Bíblia diz que Jesus era o primogênito. Lá em João 3,16 fala o unigênito, quer dizer o único. Depois Paulo vem nas suas cartas dizendo que ele é o primogênito. Sabe a diferença do unigênito e do primogênito? O unigênito é o único. Primogênito é o primeiro. Ele é o primeiro daquele que nós devemos seguir. Tem espaço para você, o segundo, o terceiro. Nós também precisamos ser como ele. Confiar na palavra. Você viu um texto lá quando Jesus estava indo preso, que ele estava chorando, ele falou assim, porventura
eu vou pedir para o meu pai me livrar desse momento? Ele falou, de maneira alguma, pois foi para esse momento que eu vim. Sabe quando você para e fala assim, eu estou vivendo esse momento que Deus preparou para eu viver? De casa, de família, de desafio. Senhor, me ajude. E o Senhor me permitiu estar na história nesse momento, para eu viver esse momento agora. E eu quero dizer para o Senhor que eu não sei o que fazer. Me ajude. Me dê direção. Porque eu acredito que a tua palavra é viva e é eficaz. Ela traz vida e funciona. Mas não adianta você ouvir isso aqui e não atinar para o final do versículo. Se ela traz mudança de mente, seremos transformados. Isso acontece para que nós... Não é que você escuta, você tem que experimentar o quê? Não adianta você ouvir que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem que experimentar ela. É diferente você ficar aqui ouvindo eu pregar, experimentar na sua vida. Vocês já viram aquele exemplo que eu dou da laranja, né? O cara perguntou, como que é esse negócio de Jesus na vida? Você aceitou Jesus? Como é que funciona isso aí? Me explica. Ele falou, tem uma laranja aí? O cara tem, pegou a laranja, pegou uma faca, que ele tinha um canivetinho daquele pica-fumo bem afiadinho, começou a descascar a laranja. E ele foi falando, ter Jesus na vida é igual essa laranja aqui. Ó. Ele foi descascando. Sabe quando o cara começa a descascar a laranja e vai até o final sem quebrar a casca? Fica aquele enroladinho assim? Ele pegou e jogou a casca no chão, cortou a tampinha. Não tem aquele que você faz assim, abre a tampinha e gira assim, ó. Que quando ele corta a tampinha, escorre aquele caldinho do lado assim. Ele abriu assim, pegou a tampinha de lado e... O cara ficou olhando assim, mas e daí? Me explica! Ele falou, você está sentindo o gosto da laranja? Ele falou, lógico que não. Assim é Jesus. Enquanto você não pegar ele e experimentar na sua vida, você não vai saber o gosto. Quando você não pegar aquela laranja e chupar, você não vai saber o gosto dela. Você chega da água na boca, você sai do culto, aleluia, aleluiado, nébias. Tá, mas você experimentou na sua vida? Experimente para você ver. Para de ficar olhando alguém descascar a laranja. Pega Jesus na sua vida e fala, Senhor, eu fui no culto hoje, o pastor falou isso, e eu quero sentir isso. Não, mais do que sentir, eu quero experimentar qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na minha vida. Eis-me aqui. Vamos começar um relacionamento agora, sério. Eu e o Senhor. Porque eu estou cansado de ficar só ouvindo. Eu quero experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso passa pelo arrependimento, mudança de mentalidade, não se conformar com o século, acreditar que a palavra de Deus é viva e eficaz, mas não só no ouvido, na prática. Eu desafio você a fazer isso. Leia. Ontem, quando nós chegamos à noite, que a pastora, falei para ela, eu lembrei do documentário que eu assisti do Elvis Presley. Sabe o que ele fazia quando acabava o show? Chegava no apartamento, pegava um violão e piano e ia tocar e cantar. Ele acabou de cantar e tocar. Como que o cara consegue? É porque ele gosta muito daquilo. Você consegue sair daqui hoje, chegar na sua casa e ler a Bíblia? Ou você já está por aqui com a Bíblia hoje? Sentamos ali, peguei o violão com ela, falei, vamos cantar um louvor. Ficamos em pé, né? Cantando. Passou uma hora que eu nem vi. Na hora que eu vi, eu tinha dado uma hora, Marquinhos. Eu já tinha ficado em pé das 5 da tarde, cheguei lá, fiquei um pouco em pé, sentei, fiquei um pouco em pé, nós ia tocar às 7, fomos tocar às 8, né? Aí tocamos das 8 às 9, em pé. Cheguei aqui, eu estava cansado, falei assim, eu não vou ficar em pé, mas vou pegar o violão, meus dedos estavam doendo. Peguei o violão de nylon, fui fazer a nota assim, falei, nossa, faz tempo que eu não toco direto. E faz calo, machuca. Eu lembrei do Elvis Presley, falei, Senhor, lá tinha um monte de gente assistindo. Aqui só está eu e minha esposa. Eu quero continuar aquilo que estava lá, adorar o teu nome, cantar ao Senhor.
Você consegue sair hoje daqui, chegar em casa, antes de comer comida, se alimentar da palavra, ou comendo a comida e lembrando da palavra, discutindo com a família ou com alguém. O pastor falou aquilo, você entendeu o que daquilo? Como foi para você? O que você acha que tem que mudar? Fala para mim, ô Jô, fala para mim o que você acha que tem que mudar na minha vida. Ela vai olhar e falar assim, para falar a verdade, você não vai querer divorciar? Não, nós nem somos casados. Tá, mas você vai desistir de casar comigo? Não, caso, então eu vou falar. Porque não tem pessoa melhor para falar de nós do que quem vive com a gente. Ninguém conhece o outro mais do que quem vive com a gente, né, Gil? Conhece, filho. Chega do serviço assim, né? Você vê Toninho entrando, você já sabe que aquele dia não foi bom. Não precisa nem falar nada. Você conhece pelo jeito de andar, o jeito de pôr o capacete na moto. É impressionante. A gente já... E Marquinhos hoje teve um dia daqueles. Aí tem um abençoado que, em vez de ajudar, atrapalha, né? Em vez de chegar e falar, ô querido, o que aconteceu? Ó, faz tal coisa aí que eu não tô aguentando mais isso aqui. Nossa do céu, meu Deus do céu, tô por aqui, né? A pessoa vem mandando em mim, querendo que eu faça as coisas. Porque pensa na coisa que arruma pra fazer a mulher, né? Vê o homem parado, sempre arruma, né, Marquinhos? Mulher tem um dom de ver o homem parado, eu tenho que fazer tal coisa. Fala, moça, hoje é meu dia de ficar todo, deixa eu dar minha caixinha do nada. Hoje eu limpei o quintal ali na frente, ó. Faz tempo que eu tô para limpar aquele quintal ali, moço, minhas costas estão doendo de ficar abaixado. Aí no final eu chamei ela, falei, ô, segura o saco aberto aqui para mim. Enchemos um saco de sujeira. Eu estou falando isso porque a igreja é feita de famílias. Sabe por que a igreja é fraca? As famílias são fracas. Sabe por que a igreja é triste? Porque as famílias são tristes. A igreja, esse templo, a reunião nossa, é a extensão do que nós vivemos em casa. Nós não devíamos reunir aqui para buscar coisas para levar para casa. Nós devíamos reunir aqui para celebrar as coisas que Deus nos dá na nossa casa. Nos reunir aqui para dizer, Senhor, obrigado pelo meu neto, pela minha neta, pela minha casa, obrigado pela piscina que eu tenho, pelo carro. Ai, Senhor, como diz o Júnior, eu preciso de uma casa para morar, tem 3, Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, eu quero celebrar porque, olha, eu andava perdido, eu andava do meu jeito, e o Senhor me achou, o Senhor me tirou lá do lamaçal, me trouxe. Oh, Senhor, eu quero só te agradecer. Oh, irmãos, eu vim aqui compartilhar uma coisa com vocês hoje. O quê? Deus falou isso comigo essa semana. Eu queria domingo que vem que alguém pudesse ter essa liberdade de chegar aqui e falar, pastor, deixa eu dar uma palavra. Tá aqui o microfone, irmão, porque eu quero contar uma experiência que eu tive essa semana. Deus falou comigo sobre isso. Deus tratou isso em mim. Eu estou feliz, sabe, porque a palavra de Deus realmente é viva e é eficaz. Esse dia eu conversei com o irmão, mostrei para ele um texto e falou, coisa de Deus é séria, né? Foi muito sério. Séria mesmo. Amém, queridos? A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Você que está em casa, Deus te abençoe, boa semana. Que a palavra de Deus derrame sobre a sua vida. Obrigado pela presença, Heitor, Tia Lourdes, todo o povo que está conosco aqui online. Deus abençoe.